Por que alguns adolescentes parecem ser levados por forças invisíveis, como se buscassem algo que nem eles mesmos conseguem explicar? Talvez não seja apenas curiosidade ou rebeldia, talvez seja o reflexo silencioso de uma alma que grita por pertencimento, por alívio, por um instante de paz dentro do caos interno. O uso de substâncias entre adolescentes não nasce do nada. Ele é um eco, uma tentativa de preencher vazios, silenciar dores e entender o próprio mundo que se forma dentro e fora de si. Por trás de cada escolha há uma história. Por trás de cada experimentação, um motivo que muitas vezes nem o próprio jovem compreende. A adolescência é um território de descobertas intensas. É o momento em que o cérebro ainda está se moldando, onde o sistema de recompensa busca novas sensações e a necessidade de aceitação fala mais alto do que a razão. A ciência explica que o cérebro adolescente é impulsionado pela dopamina, a molécula do prazer, da novidade, da emoção. Quando uma substância aparece, ela engana esse sistema, oferecendo sensações rápidas, intensas, mas passageiras. E é aí que mora o perigo. O prazer momentâneo começa a sequestrar a liberdade. A psicologia olha para esse fenômeno com compaixão e profundidade. Ela entende que o uso de substâncias na adolescência é multifacetado. Não é sobre fraqueza, e sim sobre vulnerabilidade. Há fatores biológicos, como a genética e o funcionamento neurológico, fatores psicológicos, como a fuga de emoções difíceis, e fatores sociais, como o desejo de ser aceito, de se sentir parte de algo. Em muitos casos, o jovem não quer se destruir, ele só quer pertencer. Ele só quer sentir que existe um lugar onde é compreendido, onde suas dores são escutadas e suas angústias não são tratadas como drama. O uso começa como uma tentativa de controle, uma maneira de lidar com a ansiedade, com o medo, com a solidão, mas, aos poucos, o controle se perde. O que parecia um alívio vira prisão, e o que parecia diversão vira necessidade. Estudos mostram que o cérebro começa a se adaptar, e o prazer que antes vinha fácil se torna cada vez mais difícil de alcançar. É nesse ponto que surgem as negligências, nas responsabilidades, nos estudos, nos laços familiares. O adolescente começa a viver uma vida dividida. Uma parte quer mudar, a outra não sabe como. E, no fundo, há sempre uma ferida emocional que precisa ser olhada com amor. Mas existe algo que poucos dizem: há caminhos, há saídas e há esperança, sempre. O tratamento não é apenas parar o uso, é compreender o que levou até lá. É mergulhar nas raízes emocionais e construir novas formas de existir. A terapia familiar, por exemplo, ajuda a restaurar o diálogo, a confiança e o acolhimento dentro de casa. A terapia cognitivo-comportamental ensina a identificar os gatilhos mentais, os pensamentos automáticos e a substituí-los por escolhas conscientes. E a entrevista motivacional desperta o desejo genuíno de mudança, sem imposição, apenas com escuta e empatia. Cada adolescente precisa sentir que é possível reescrever a própria história. E é! A superação começa no instante em que a consciência desperta. Quando o jovem percebe que não é refém do passado nem das circunstâncias, mas criador do próprio futuro. Há inúmeros exemplos de transformação. Jovens que trocaram a fuga pela arte, o vício pelo esporte, a autodestruição pelo autoconhecimento. O poder da escolha é o ponto de virada. A mudança não acontece quando alguém diz, você precisa parar, mas quando o próprio jovem diz, eu quero viver diferente. E viver diferente é escolher a si mesmo, é olhar para dentro e entender que as dores não precisam ser combatidas com substâncias, mas acolhidas com coragem e amor. A ciência comprova. O cérebro é plástico, ele muda, se regenera. E o coração também. A energia que antes alimentava o uso pode ser canalizada para a criação, para a descoberta, para o crescimento. O segredo está na consciência. Está em perceber que cada escolha é uma semente que molda o amanhã. Se você planta fuga, colhe vazio. Se planta presença, colhe poder. E esse poder está aí, dentro de você. No silêncio, nas pequenas vitórias, nas escolhas que ninguém vê. O primeiro passo é simples, mas profundo: reconhecer. Reconhecer que algo não vai bem não é fraqueza, é força, é coragem.
Depois vem o segundo passo: pedir ajuda. A verdadeira liberdade começa quando você entende que não precisa caminhar sozinho. A família, os amigos, os terapeutas, a comunidade, todos podem ser pontes de cura. E o terceiro passo é se permitir recomeçar. Cada dia é uma nova chance de escolher diferente. Cada amanhecer é um convite para voltar a ser quem você sempre foi: inteiro, capaz e livre. E se você conhece alguém passando por isso, ofereça presença, não julgamento. Às vezes, um simples "eu te entendo" pode ser mais curativo do que 1000 conselhos. Lembre-se, não se trata apenas de evitar o uso de substâncias, mas de aprender a se amar o suficiente para não precisar fugir de si. A jornada da superação é a jornada do autoconhecimento. É o retorno à essência. E quando você desperta, quando escolhe se olhar com amor e se cuidar com consciência, o mundo à sua volta também muda. Você não está sozinho, nós somos uma grande família de transformação, uma egregora de luz, de cura e de crescimento. Juntos, estamos despertando uma nova geração, mais consciente, mais empática, mais conectada com o verdadeiro poder que habita dentro. Então, se essa mensagem tocou você, curta, compartilhe, ative o sininho e venha fazer parte dessa corrente de transformação. Porque quando você cresce, o mundo cresce com você. E a verdadeira liberdade começa quando você decide ser quem realmente é.